Querido irmão, querida irmã, compartilho com você o Evangelho do dia 21 de fevereiro, primeiro domingo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, palavra solene e austera de Jesus, que se encontra no Evangelho do dia e também ouvimos no início da nossa Quaresma, na quarta-feira de cinzas. Ao lado da palavra conversão em português, há no Novo Testamento uma palavra grega, metanoia. O que significa? Ela é formada por duas palavras, meta, inversão de movimento, reviravolta, e noia, que significa mente. Portanto, metanoia pode ser traduzida por revolução mental. O Evangelho, portanto, conhece e prega uma revolução. Mas revolução do quê? Ao longo da história, conhecemos muitas revoluções. A copernicana, a industrial, a social e proletária na Rússia, a cultural, com destaque à revolução sexual, a revolução tecnológica. Essas e outras têm algo em comum. São todas contra algo ou contra os outros. A outra classe, outros costumes, outro sexo, ou seja, externo ao homem. A revolução evangélica é diferente por dois motivos. É antes uma revolução interior e também é uma revolução contra si mesmo. João Batista já alertava: o machado está posto à raiz, na raiz da própria árvore, não da árvore ao lado. Porque a raiz de todos os males, pecados, está em nós e não no outro. Pois é dentro de nós que saem as coisas más, intenções e desejos desmedidos, o roubo, a inveja, ciúmes. Quem é chamado a viver essa revolução hoje? Nós. Não o vizinho, não a esposa, o esposo, o filho, o sogro, a sogra. Quem deve passar por essa revolução nessa Quaresma sou eu. Deus bate à nossa porta nesta Quaresma. O que então devemos fazer? Jesus responde: fazei penitência e crede no Evangelho. Crer significa acolher sua boa nova, acolhê-la como uma criança, ou seja, com docilidade, e nela mergulhar sem discutir, com simplicidade, entusiasmo e alegria. Se não vos converter-vos e vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus.
Converter-se significa tornar-se pequeno, simples, estar disposto a perder tudo, deixar de se sentir o rei ou a rainha do universo. Converter-se é descentralizar-se de si para centrar-se em Deus, ou seja, colocar Deus e seu reino no centro da vida, das decisões, dos pensamentos, das ações. Que a palavra de Jesus, convertei-vos e crede no Evangelho, ressoe em nossos ouvidos e corações ao longo de toda a Quaresma. Deus o abençoe e fique iluminado por essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.